Boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês nessa semana do Divórcio com Respeito. Esperando aqui o nosso convidado da noite. Bem-vinda, Marina, Lilian e o pessoal aí que está entrando. Hoje a gente vai começar esse quadro novo, Conversas com o Juiz. Esperando aí o Rafael Calmon, um juiz experiente e estudioso do direito de família. Boa noite, Jaqueline. Então, estou aqui aguardando o nosso convidado, já recebendo vocês em mais uma live da Semana Divórcio com Respeito. Boa noite. E só esperando aqui nosso convidado entrar. Muito bom ver aqui Fernanda, Renata, Marília, Aurélia, Ângela, Márcia. Ó, nós aqui outra vez, né, Mar? E vamos esperar nosso convidado. Olívia, querida, boa noite. Tô já mandando aqui um oi pro Rafael. Repetindo aqui para os que entraram agora. Esse é um quadro novo da nossa semana, Divórcio com Respeito, e a gente aqui hoje vai tentar traçar o panorama, né, de um juiz e a desmistificação do judiciário, que muitas vezes é o primeiro contato de uma pessoa com o juiz, é numa ação de divórcio, no momento de conflito. Rafael entrou aqui. Boa Tudo bem? noite, Rafael. Noite. Como vai? Tudo bem? Estou aqui, então, já estava aqui recebendo o pessoal, falando aqui, né? Meu nome é Renata Vilela Monteiro, sou advogada, mediadora e professora de Direito das Famílias e Sucessões. E hoje a gente vai começar esse novo quadro aqui da Semana Divórcio com Respeito, com um bate-papo com um juiz muito querido, que é o Rafael Calmon, que também é professor e um estudioso do direito das famílias. Eu podia aqui, estou até com um dos livros dele, que eu achei na minha estante, vocês veem que a minha estante não é pequena, que é o Direito das Famílias e Processo Civil, tenho vários. Mas hoje a gente está aqui, né, Rafael, para falar para as pessoas, não para falar do direito só em si, mas para trazer esse panorama da justiça nos direitos de família, como que era antes, como é hoje, como que a gente vê o futuro. Então, quero, sem mais aí delongas, passar a palavra para você trazer para esse bate-papo a sua visão, a sua experiência e a sua humanização, como a gente sabe aqui, do seu papel que você tem exercido como professor, como juiz, no panorama dos direitos de família no Brasil. Então, seja bem-vindo e queria ouvir um pouco de você, como era antes, como é hoje e como você vê o futuro, né, do judiciário, da justiça, dos direitos de família. Olha, Renata, brigadíssimo pelo convite. Demais a iniciativa de vocês. Divórcio com Respeito, vai ser um lema, já está estampado em todos os livros de direito, nas varas de família, porque é o mínimo, né? Então, estou adorando participar dessa iniciativa de vocês, muito honrado com o convite, e a gente acredita que vai ter um bate-papo bem agradável aqui nessa nossa hora de bate-papo, porque realmente além de ser necessário, absolutamente necessário, que a gente trate
o divórcio, os divorciandos com respeito, é preciso que a gente faça, na opinião, assim, uma verdadeira... A gente convidar as pessoas, um verdadeiro convite a todas as pessoas para que a gente reflita e deixe bem claro o seguinte: se você quer entender de direito, leis, de aplicação da norma jurídica a casos concretos que não envolvam relações de família, sim, pegue os códigos, os manuais de direito e estude para compreender de direito tradicional. Você tem que entender de leis mesmo. Mas para entender de direito de família, você precisa adicionar alguns ingredientes. E o primeiro ingrediente, eu sugeriria você entender de pessoas, sabe? Então, ficaria mais ou menos uma frase que quer entender de direito, entenda de leis. Quer entender de direito de família, entenda de pessoas. Porque a gente tem que colocar as pessoas em primeiro lugar, Renata. Nem sempre foi assim, tá? Você mencionou aí sobre o passado. Felizmente, hoje nós estamos num cenário muito propício a gente trazer essas conversas, a gente dialogar no mesmo plano, sem, assim, encastelamentos de certas figuras, sem aquele distanciamento da população. Nem sempre foi assim. Em um passado que nem é tão distante, havia muito apego às instituições. Não custa lembrar que no Brasil demorou bastante tempo, e é recentíssimo relativamente, assim, em termos históricos, é claro, a possibilidade de divórcio no Brasil, né? Antigamente as pessoas casadas eram e casadas ficavam, né? Elas não podiam dissolver esse vínculo pelo divórcio, não era permitido no Brasil, né? O divórcio é algo da década de 70 do século passado, né? Do século 1900, né? Então, assim, é algo que eu acho que é relativamente recente em termos históricos, não é? Porque eu acredito que se a gente tem uma possibilidade como teve do divórcio, já deixou claro que o que importa no Brasil não era a figura da união em si, mas a família do que a figura do que essa união representava, que era a família. Você consegue perfeitamente dissolver um casamento e manter uma família. Aliás, esse é o profissional, é um desafio do profissional, né, de todos os profissionais, os advogados, promotores de justiça, juízes e quem mais atuar nessa área, é dissolver que seja a entidade familiar que as pessoas formam, o casamento, a união estável, mas tomar todo o risco, todo o cuidado do mundo e não correr o risco de dissolver com isso a família. Porque é a família que importa. Ainda que a gente forme família por casamento, por uma união entre irmãos, por uma união estável, que é aquela que não tem papel passado, né? As pessoas podem até colocar fim a esta união. O que está em jogo ali é a família, e a família não se extingue, não se dissolve juntamente. O esforço é justamente para que isso não aconteça. O que pode acontecer? Uma má compreensão das pessoas que estão envolvidas talvez faça o profissional que vai guiar esse tipo de processo, por exemplo, se isso bater na justiça, ou então se isso tiver numa conversa que não desencadear para um acordo necessariamente, pode fazer com que certos desejos sejam aflorados, certos apegos a terminologias, a instituições, e coloca a pessoa, a família em segundo plano, quando eu não acho que isso seja o ideal, não é? Pegando esse gancho que você falou, Rafael, a gente recebe muitas vezes as pessoas, né, nós advogados, os juízes, os mediadores, na sua pior versão, né? E naquele momento de dor, naquele momento muito conflituoso, naquele momento de um plano, de um desejo, muitas vezes as pessoas não se casam para se separar, né? As pessoas naquele momento, por isso é tão importante também a gente pensar aí no início das uniões, nos combinados, porque muitos casais só vêm, a gente pensa que o conflito nasceu no divórcio, mas né, nesse casamento que a gente tinha indissolúvel, a ideia era botar as coisas para debaixo do tapete, porque não tinha como desvincular culturalmente. Né? Eu me lembro de amigos dos meus pais que iam se divorciar no Uruguai. Então, realmente, a gente está há 45 anos aqui no divórcio e aí, eu pegando isso que você falou, né, das pessoas, é muito importante a gente legitimar o que cada pessoa está sentindo naquele momento,
em perspectivas diferentes sobre o mesmo fato e lembrar sempre, né, de como elas querem se ver daqui a 5, 10 anos, que é uma pergunta que eu sempre falo para os clientes, né, nesse momento, quanto a gente vai perdurar esse conflito, principalmente se a gente tem filhos, né, Rafael? Eu queria ouvir um pouco de quando essa dinâmica chega com filhos no judiciário, o que que a gente tem de novo aí para receber essas pessoas, por essa família e por essa relação que, ainda que termine, como você falou, a família e a conjugalidade, a gente ainda tem uma família na parentalidade e muitas vezes isso pode funcionar muito bem após o divórcio e às vezes até melhor do que funcionava no casamento. Mas por Não estável aqui, estou falando do casamento lá do centro. Mas por verdade, concordo plenamente, Renata. A pessoa, quando ela se une, e uma coisa que infelizmente não é muito comum no Brasil, mas que talvez já tenha passado da hora de se tornar, é que quando você vai adquirir um automóvel, quando você vai comprar um apartamento, quando você vai fazer uma aplicação financeira, você consulta profissionais, né? A pessoa vai fazer uma aplicação no banco, ela consulta o gerente do banco. Ela vai adquirir uma moto financiada para iniciar um trabalho dela que seja, ou para ter o primeiro veículo dela, ela vai na concessionária, ela lê a respeito, ela procura saber qual motor tem um desempenho melhor, né? Qual possibilita transportar mais carga. Enfim, a gente sempre procura saber de um profissional ou de um técnico, de alguém mais experiente que a gente, preferencialmente um profissional, o que fazer antes da gente comprometer algum dinheiro, um investimento da nossa vida. E é muito comum as pessoas se unirem para um projeto super importante, que é o casamento, que tem reflexos patrimoniais praticamente imediatos, que as pessoas vão procurar um lugar para morar, vão ter que alugar um apartamento, vão ter que comprar um apartamento, vão ter que comprar uma geladeira, vão ter que comprar uma TV para mobiliar a casa onde vão morar, vão ter investimento financeiro praticamente obrigatório e imediato, e as pessoas não procuram um profissional para ver as melhores formas, os melhores arranjos, por meio das quais elas se uniriam, né? Ou se unirão. Então, eu acho importante a gente trabalhar, de certa forma, em veículos de comunicação, na internet, conscientizando as pessoas para que elas se unam de forma mais com conhecimento. Não é o amor, o afeto, isso está dentro delas, mas com conhecimento sobre direitos e deveres que elas terão durante e na eventualidade, que sempre pode acontecer. A campanha que eu acho maravilhosa de vocês é que o divórcio não é que vocês estejam impedindo o divórcio. É algo que, a depender do cenário, é inevitável, é dentro da pessoa. E ela tem o direito de se divorciar, caso ela não queira, caso ela esteja infeliz, mas é que significar que o divórcio não é o fim da família. E para que a pessoa saiba dos direitos dela no eventual divórcio, talvez seja ideal que ela saiba dos direitos dela enquanto ainda não se divorciou, enquanto ainda está se unindo. Então, é uma coisa que eu sempre recomendo assim, para as pessoas: procurem o auxílio de um profissional. A Defensoria Pública é gratuita. E a Defensoria Pública consiste no Brasil, a gente sabe que o serviço de assistência judiciária não é a gratuidade da justiça depois que entra da justiça. É o serviço amplo de assistência, engloba orientação, engloba consultoria. E a pessoa sim pode, tal qual antes de repente, pedir demissão, a pessoa vai ao sindicato e tem a consultoria de um advogado, de um profissional do sindicato sobre como reivindicar os direitos trabalhistas. No campo afetivo, a pessoa também tem, não no afeto propriamente dito, que não compete exatamente ao direito, mas sobre os direitos e deveres que ela vai ter durante uma união, inclusive no momento de se unir, ela consegue sim uma boa orientação gratuita para isso. E claro, se não der certo, o divórcio é um caminho. Que tal então, Renata, a gente começar a pensar sim num divórcio com respeito, pensando o seguinte: quando você se une em família, por qualquer método que você quiser, se você quiser casar de papel passado, é uma alternativa. Se você quiser meramente morar junto, sem papel passado, é outra alternativa, a família do mesmo jeito. Se nem quiser morar junto, mas tiver um compromisso sério, como as pessoas dizem no cotidiano, assim, se comportar como se casados fossem, também é uma alternativa para você. Todas elas você forma família. E o mais importante, eu acho, é a pessoa perceber que quando ela forma a família, ela forma projetos. Então você tem o projeto de vida 2, entre A e B, independentemente do sexo, do gênero. A e B se unem, vamos traçar assim, o marido e a mulher, eles se unem e eles têm um projeto entre eles, um projeto de vida 2, que se for por meio do casamento, pode até chamar assim, né, de projeto matrimonial. Se for um projeto por meio de uma união estável, um projeto convivencial, que é o nome que as pessoas que se unem em união estável têm, de conviventes. Mas, paralelamente,
essas pessoas, em união, celebram outros projetos. Então, por exemplo, se eles vão adquirir uma geladeira, um financiamento, dar entrada num crediário, qualquer que seja, tem um projeto patrimonial. Se elas têm também um projeto de ter filhos, elas têm o projeto paterno-filial ou parental. E quando acaba o casamento ou a união delas, entre, digamos assim, os adultos, é preciso ficar claro que o que vai ser dissolvido é um desses projetos apenas. É o projeto de vida 2. Os outros projetos têm que ser vistos com cuidado, porque um deles, em especial, nunca tem fim, que é o projeto parental. Pai é pai, mãe é mãe, e vai continuar sendo. Então, é muito importante que o divórcio seja feito com todo respeito e com toda a informação possível sobre direitos e deveres, para as pessoas perceberem. Nem todos os casais têm filhos, por opção ou não, mas muitos têm. Independentemente do cenário, o divórcio tem que se dar de forma respeitosa, preferência por acordo, que eu sugiro até a gente conversar a respeito daqui a pouco. Mas, tendo essa percepção, lembra o que teve fracasso, o que ruiu, digamos, um adulto olhando para o outro, foi o nosso projeto de vida 2. Não coloquemos aqui na nossa discussão ou no sentimento ruim que eu nutro por você, porque eu sou adulto e você por mim, os nossos filhos nisso, porque temos outro projeto em relação a eles. E esse projeto nunca vai ter fim. É o projeto parental, que é de nós dois em relação àquele ser que está em formação. Então é muito importante, eu acho, essa informação, desde o momento da união, da formação, sim, busque auxílio de um profissional, para você saber no que, digamos assim, quais são os seus direitos e deveres durante e na eventualidade disso ter fim. E quando e se tiver fim, encarar isso como desfazimento de um dos projetos e não com o fim total da família. Pelo menos é como eu vejo, Renata. Acredito que você, na opinião, gostaria de escutá-la. Super importante isso que você trouxe. A gente está falando do divórcio, mas a gente também está falando do início. E muitas pessoas, numa segunda união, né, Rafael? Eu recebo muitos, a gente já trabalha aqui com advogadas colaborativas, com uma advocacia preventiva, e o que eu recebo muito como advogada são pessoas que se divorciaram, que tiveram uma experiência ruim, seja dela própria no primeiro divórcio, seja de um divórcio que viveram os filhos do divórcio, que viveram esses primeiros divórcios e estão agora nessa segunda geração se unindo, já nesse movimento de sentar para conversar sobre esse pacto inicial, sobre os combinados. Outro dia eu fiz um pacto em que ambos trabalhavam e, embora tivessem escolhido um regime de bens que é a separação, onde nada se comunica, eles fizeram uma cláusula que se um deles parar de trabalhar para cuidar dos filhos por um tempo, o outro vai fazer uma economia para que seja, então, essa pessoa do casal, né? Porque hoje em dia a gente vê como temos também mulheres que estão aí sustentando essa família, mas também esse pai que com a guarda compartilhada passou a ser muito mais presente, ser ali, de alguma forma, ter uma segurança para poder investir nesse projeto enquanto o outro ainda está ali angariando os rendimentos, e aí naquele momento nada mais justo que aquilo seja... Então são preocupações diferentes das preocupações que a gente tinha 45 anos atrás, são demandas diferentes. Graças a Deus a gente recebe hoje pessoas, mas não raro essas pessoas tiveram uma experiência ruim e por isso estão se preparando para essa segunda união, com um novo enfoque, consultando um advogado, pensando nesses combinados, que na verdade, sabendo que o casamento não é indissolúvel e já pensando, se não der certo, né, esse projeto, como que a gente vai continuar com a nossa relação. E só para trazer um ponto que você trouxe aqui das pessoas, e acho que nós profissionais, advogados, juízes, promotores, defensores, mediadores, a gente precisa informar, né, aquela pessoa que chega para os operadores de direito com todos os caminhos que se tem nesse momento de conflito e mais que a gente tem que pensar na questão e não na pessoa. A gente tem que focar e muitas vezes a gente sabe, né, Rafael, que as batalhas aí
no judiciário há um enfoque, em vez de resolver um problema, há muito mais um ataque às pessoas. E com isso se perde, às vezes. A gente chega no escalonamento do conflito que as pessoas esqueceram o que é mais importante nesse momento, que é a preservação dos filhos, que é a manutenção daqui para frente, né, dessas relações. E muitas vezes a gente sabe que as questões jurídicas são as menores. Né? Então, queria ouvir aí um pouco da necessidade dessa multi, trans disciplinariedade do direito de família, de você. O que significa isso para as pessoas que não conhecem e pensam, na verdade, que os problemas são jurídicos e nós percebemos que existem muitos problemas que o judiciário nem dá conta, né, para resolver, mas quando isso bate lá, a gente tem hoje outros recursos, inclusive no Código de Processo Civil, nas ações de família, para o juiz se utilizar. Sim. Renato, você falou um termo que eu gosto de chamar a atenção, que é conflito. Muitas pessoas confundem conflito com litígio, muitas pessoas confundem conflito com briga, com disputa, não necessariamente. E nesse ponto já fica assim, se agora há pouco eu gostaria de chamar a atenção das pessoas não profissionais, as pessoas que estão se unindo, agora eu já precisaria chamar a atenção dos próprios profissionais. Porque existem profissionais que entram no conflito e fazem daquele conflito como se fosse algo deles. Digamos assim, eles compram a briga. E nesse momento eu acredito que não seja o ideal um profissional fazer isso. Porque são camadas distintas. Conflito não se confunde com processo, não se confunde com litígio. O conflito, na verdade, quando muito orienta o litígio, mas ele não define o litígio. É possível que as pessoas, direito delas, por razões delas, elas, dentro delas, no âmago delas, uma não goste da outra, mas não necessariamente tem que tratar mal a outra. A gente pode trazer um exemplo de disputa de futebol, Renato. Futebol. Um adversário pode não gostar do outro, pode não gostar do time do outro, pode ser um rival extremo dele. Não necessariamente ele precisa jogar tão duro a ponto de quebrar a perna do adversário. Até é comum essa expressão no mundo do futebol. Joga duro, mas joga limpo. É o fair play, não é? Que as pessoas conhecem essa expressão. Você pode ter um jogo pegado, aquele jogo justo, que ninguém quer ceder, mas tem violência. Ele é nas regras. Trazendo isso para as pessoas que estão unidas em casamento, em união estável, qualquer forma que elas escolham, elas podem dentro delas não gostar uma da outra? Claro que pode. Fazer o quê? Somos seres humanos. Quem não é? Quem nunca? Agora, para que externar isso? E aí já entra num sobrenível, num outro nível. Se elas externarem para o profissional, para que o profissional vai colocar isso na petição? Para que o profissional vai trazer isso para o juiz? Para que vai ofender, às vezes, a mãe, o avô, o pai do outro? Não temos necessidade disso. E para isso é preciso distinguir essa palavrinha que você disse há pouco, conflito de litígio. O conflito, nós estamos envolvidos em conflitos diários. Você acorda com dor de cabeça, você está com conflito consigo mesma, você não consegue chegar a tempo porque o trânsito está terrível para o seu compromisso, você tem conflito, devia ter saído mais cedo. O conflito é natural do ser humano. Agora, não por isso você vai se processar, né? Muitas vezes você não gosta de você mesma. Você tem um conflito contigo, mas você não transforma isso num processo. Renata vem processar Renata. Não é comum que isso aconteça, né? Então as pessoas não precisam judicializar os problemas delas. Elas têm métodos de resolver amigavelmente. Aliás, quando a gente fala de uma palavra que é muito comum, a gente vê isso no SUS, o Sistema Único de Saúde, existe uma expressão chamada Humaniza SUS. O que é o Humaniza SUS? É justamente trazer as pessoas em primeiro lugar. E isso temos no direito, especialmente no direito das famílias. Eu disse agora há pouco, que pelo menos é uma regra que eu uso comigo. Você quer conhecer bem o direito, outras áreas do direito, o direito penal, o direito, etc., conheça de leis. Mas você quer conhecer o direito de família, conheça de pessoas. A pessoa vem em primeiro lugar, porque somos nós que importamos. E quando o profissional tem essa percepção, ele preserva a pessoa. E o ideal ainda é que a própria pessoa esteja unida ali, a pessoa que esteja envolvida no conflito, ela perceba que ela colocando ela, o ex dela e o filho ou filhos dela em primeiro plano, a melhor forma de resolver é não entrar na justiça. A melhor forma é que você mesma resolva seus problemas. É claro, para que você vai atribuir a um terceiro, por mais capacitado e preparado que ele seja, como os juízes brasileiros são? Mas para que você vai levar para esse nível se você pode, numa boa conversa, resolver você e o seu ex?
Lembra desses projetos? Estão dissolvendo apenas um dos projetos, o de Vida 2, mas os outros projetos vocês podem manter, vocês podem ter negócios em comum que não precisam ser dissolvidos naquele momento. Vocês podem ter um food truck, vocês podem explorar uma carrocinha de cachorro-quente, vocês podem ter uma pessoa que um só trabalha e o outro não. Vocês podem ser ricos e ter uma grande empresa, não importa. Dissolvendo o projeto A2 não significa que todos os outros vão ruir. Os outros podem se manter, e especialmente o projeto parental. O dos pais em relação aos filhos, esse nunca vai ter fim. Então é importante todo o cuidado. E qual é a melhor forma do que os dois conversarem? Se não conversarem, não tiverem o diálogo, existem profissionais capacitados para isso. Já mencionei agora há pouco, a Defensoria Pública existe em todo o Brasil e é gratuita. Tendo condição de advogado, o advogado não tendo ou tendo, independente, existe uma atuação que você atua, e muito bem, Renata, que é a mediação. Existe o campo de mediadores, existem diversas formas que nós, no direito, chamamos de métodos para a solução de conflitos. E veja a palavrinha conflito de novo aí. Esses métodos não são para resolver processos. Eles são para justamente impedir que um processo nasça. Resolve o problema, o conflito, sem ter que recorrer à justiça. Então, a gente tem tudo isso de forma gratuita para a população. Para quem tem condição de pagar, também temos, aparentemente, o mesmo aparato. Isso é possível, é disponível em todos os estados. E esses profissionais são capacitados. Então, eu acho que uma mudança de paradigma, assim, uma mudança de mentalidade nas pessoas, mudaria muito, contribuiria muito para a gente ter um divórcio e qualquer dissolução de família mais respeitosa no Brasil. É as pessoas percebendo que elas mesmas têm que vir em primeiro lugar, que conflito não se confunde com litígio, que por isso elas não precisam processar umas às outras, que os projetos são importantes e são distintos entre si, um pode ter fim e outro continuar perfeitamente, o filho não precisa saber que os pais se detestam, que os pais brigam, pode saber que eles estão separados. E falando nisso, eu disse agora há pouco que para entender o direito de família é bom que você entenda de pessoas, até mais do que de leis. Porque o direito de família, ele talvez seja o termômetro mais sensível assim da sociedade. Inclusive, existe um movimento de, nas ações de família, caso evitável o processo, substituirmos os termos, porque na justiça a gente usa os termos, né? Quem entra com o processo é chamado de autor, porque ele é o autor dessa ação. O outro que fica do outro lado é chamado muitas vezes de réu, requerido. São nomes que não são muito adequados na minha visão, e aí é um pensamento meu, tá, Renata? Pode me julgar à vontade. Eu penso assim, nós somos inteiros demais, Renata, para sermos chamados de partes num processo judicial. Então, por que não chamarmos as pessoas pelo nome? Quem está se divorciando é Maria, ela não é requerente, ela é Maria. Ela está se divorciando do João ou da Maristela, não importa. Chamemos Maria e Maristela, Maria e João, do início ao fim da sentença, do início ao fim, porque na audiência você vai falar o nome deles. Por que quando transplanta para a sentença, que seja o papel, né? Não é mais papel, mas como se fosse, tem que usar esses termos assim, requerente. Então, eu acho que mudanças pontuais, aparentemente insignificantes, são muito representativas mesmo, sabe? Deste fenômeno que eu volto a dizer, está no SUS, está nas empresas, é a humanização. É colocar a pessoa livre de uma violência que possa ser cometida pela própria instituição que está ali para protegê-la. Imagina você buscar uma delegacia de polícia e ser maltratada por um aparato policial inadequado. Temos delegacias muito bem equipadas, mas em alguns lugares, infelizmente, o dinheiro público não chega e fazer o quê? Acaba tendo um pouco de desfalque e isso não pode resvalar para a pessoa. Temos varas de família que estão com desfalques de servidores, mas isso não pode chegar na pessoa que está ali. Ela não pode já ter tido o problema dela, que se chama de conflito, e se na eventualidade ela tentou um acordo e não conseguiu, tentou os métodos de solução, como a mediação, como uma conciliação, como uma prática colaborativa, não conseguiu. O judiciário está de portas abertas. O judiciário sempre está de portas abertas. O ideal é que ele não seja a primeira porta a ser procurada, mas ele sempre vai estar de portas abertas. O ideal é que ele seja a última porta a ser buscada, porque o ideal é que as pessoas resolvam os problemas delas por elas próprias, ou por intermédio de pessoas que promovam o diálogo entre elas, e não alguém que vá julgá-las. Então, não tendo jeito, às vezes acontece, né, Renata? Então tem que buscar a justiça. O ideal é que lá, medidas que, por mais que pareçam ser superficiais, uns podem chamar de mimimi,
de bobagens, na minha visão, não são. São bem significativas para quem já está enfrentando um problema e chega ali e ainda é tratado como réu, ainda às vezes não tem um bom tratamento. Então, eu prestigio e gosto muito de capacitação, de tratamento pelo nome. Isso, na minha visão, é a mais pura humanização. Somos inteiros demais para entrarmos na justiça e sermos tratados como parte autora e parte réu. Eu não sou parte, nem você é parte. Nós somos inteiros. E eu acho que, embora estejamos ali um pouco fragmentados por causa do problema que estamos enfrentando num divórcio, numa separação, sermos tratados pelo Estado como parte, eu não acho que seja o ideal. E aí eu gostaria de ouvir a sua opinião, inclusive, a esse respeito. Estou trazendo aqui, estou acompanhando aqui os comentários. Pessoal, só não consegui aqui falar de todos os assuntos e que vocês trouxeram. Peço para vocês aqui fazerem as perguntas no final, mas já vou trazer aqui alguns. A responsabilidade do advogado, que muitos falaram, a divulgação dos métodos extrajudiciais de resolução de conflitos, poucas pessoas sabem disso. E o que você trouxe aqui, né? Conflito não é confronto. Conflito, como a gente vai transformar? A gente precisa transformar os conflitos na nossa vida em algo construtivo. É uma oportunidade para a gente refletir como profissional, como ser humano. Por que a gente está tendo? Como é que a gente pode... O que a gente pode aprender, né? O conflito muitas vezes é uma oportunidade para a gente olhar para si, para a gente olhar para o outro, para a gente ali pensar o que deu errado, o que pode dar certo. Então, a gente tem que transformar um pouco essa palavra. Conflito não é confronto, litígio não é necessariamente, não resolve necessariamente, o judiciário não resolve necessariamente o conflito. Muitas vezes uma sentença não vai dar conta de resolver ali todas as outras questões que são demandas que não foram tratadas ali, às vezes, como você trouxe mesmo, por uma questão de tempo, por uma questão de time, por uma questão do tempo do processo, da poucas oportunidades que dentro do judiciário, no processo, isso não é culpa do judiciário, de você ter um diálogo, porque, na verdade, um escreve uma petição e o outro 15 dias depois responde. Então, a gente fica naquela dinâmica de um fala e o outro responde, sem conseguir, em alguns momentos, promover o diálogo. Embora hoje a gente tenha, né, Rafael, você que trata muito aí do processo no direito de família, a gente tem aí muitas saídas para o próprio juiz, quando se depara, poder recorrer. Queria que você falasse disso um pouco. Queria falar também, né, para as pessoas que estão aqui, da diversidade dos métodos. Muitas vezes, a primeira forma, como o Rafael trouxe aqui, é uma negociação entre as pessoas, entre os divorciandos. Se essa negociação não der certo, a gente pode procurar aqui um mediador, que é uma pessoa imparcial, advogados que pretendam ali se responsabilizar com um termo de não litigância, de não entrar em nenhuma uma ação contra o outro enquanto estão nessa mesa, tentando e buscando esse acordo. Ainda temos os profissionais colaborativos que se comprometem só com essa parte extrajudicial e se comprometem a retirarem ali, se retirarem caso não haja um acordo, não trazendo nenhum dos documentos para um futuro litígio. Temos ainda aí a figura que no Brasil não pegou, que a gente chama de juiz leigo, né? Um juiz que dá um assessoramento ali, mas fora do Brasil, a gente tem a figura de um árbitro único, que é um profissional que conheça o direito de família, para trazer isso com advogados do lado, fora do judiciário. E do curso do processo, e isso eu acho que é muito importante, às vezes as pessoas não conhecem, muitas pessoas aqui trouxeram, mas a sociedade não conhece esses outros métodos. Aqui na Defensoria Pública do Rio de Janeiro, que é onde eu posso falar da minha experiência, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, ela já tem um centro de mediação e de advocacia colaborativa, defensores que são capacitados como uma primeira porta e para tratar do processo da questão, né, que as pessoas estão trazendo fora do judiciário. Então, a defensoria realmente é pioneira no Brasil, perto de outros países no mundo, em advogados formados e que não necessariamente vão entrar com um processo no judiciário, mas já estão capacitados para isso.
Então, eu queria também te ouvir um pouco mais sobre esses métodos e uma pergunta que muitas pessoas me fazem. Mas e se eu entrar com um processo, outros vêm no curso de um processo, procurar um advogado, porque estão ali já, né, atolados e queriam ouvir uma outra opinião, ou a mim como mediadora, que sou advogada e mediadora, perguntando, e agora, como é que eu faço? Então, uma pergunta que eu te faço para as pessoas que estão nos ouvindo aqui. Após entrar com o processo na justiça, é possível ainda sair da justiça ou buscar outras soluções? Ou as pessoas estão fadadas a continuar com esse processo até o final? Pois é, né? Já pensou, Renata, que terrível que seria se a gente abre ou vê uma porta aberta, como as portas da justiça estão sempre abertas, entrasse, essa porta se fechasse, a gente não pudesse sair, tivesse que ficar ali, seria terrível, né? Mas antes de tocar nesse ponto um pouco mais a fundo, você me chamou a atenção num ponto importante. Quando as pessoas, e eu sempre vou repetir as pessoas, porque é justamente proposital para que fixe na nossa mente. A pessoa é o mais importante. Quando a pessoa está envolvida nesse processo, além dela saber dessas coisas todas que a gente já comentou, o espaço aqui é um pouco curto, não podemos, né, perder muito tempo falando um só assunto, é muita coisa. É importante elas perceberem, dentre várias coisas, que todas são importantes, o seguinte: tem até uma frase de uma poetisa americana, ela não é da área do direito, porque o direito de família não envolve só direito, né? O direito de família, ele é uma área muito permeável. Aliás, ela é necessariamente permeável. Eu penso até o seguinte: o direito família, para o estudante e para o profissional do direito de família, ele é absolutamente necessário. Lógico, nós somos profissionais dessa área, mas ele é insuficiente, Renata. É necessário, mas é insuficiente. A gente precisa sofrer influxos de outras áreas. Uma dessas áreas me ajudou muito particularmente na compreensão do divórcio, que antes eu encarava o divórcio como um ato assim: a pessoa dorme casada, acorda no outro dia e fala, estou divorciado. E não é bem assim. Eu percebi, com o apoio da antropologia e da psiquiatria, que o divórcio é uma jornada, né? As pessoas se divorciam casadas. Sim, existem muitas pessoas casadas divorciadas. A pessoa está em casa, mas dentro dela ela não tem mais afeto pelo outro. Agora, por que ela não procura justiça? Porque ela não procura papelada, como a gente chama? Por razões diversas. A vida é muito rica, a vida não é linear. A gente não poderia imaginar que a gente possa pegar todas as hipóteses e funcionar aquele esquema como no programa do Chico Anísio no passado, né? O cara crachá, né? É tipo assim, aconteceu esse, então o próximo passo é esse. Não, não é. Existem filhos, existem problemas, então divorcia no coração e na mente, mas não necessariamente procura a justiça. E isso às vezes dura uma vida. Eu conheço pessoas que morreram casadas no papel, mas divorciadas no coração. Porque o divórcio, ele não é um ato legal, ele é estudado e ele projeta efeitos na economia, nos amigos, no luto, na psicologia, na antropologia. Então, a compreensão de que o divórcio ele é composto de fases, existem fases do divórcio, são camadas como se fosse de uma cebola que você vai descamando assim, até chegar no momento do divórcio legal, que é aquele que efetivamente fala, tá bom, vamos no cartório ou vamos na justiça. Falando em... A gente tem vários divórcios dentro de um divórcio, né, Rafael? Um divórcio emocional, um divórcio financeiro, um divórcio social, um divórcio parental, muitas vezes, que é esse que as pessoas não entendem que não pode acontecer, né? E as pessoas, às vezes, não conseguem separar esse par conjugal do par parental, até a gente chegar no divórcio jurídico, né? Na decisão que decreta o divórcio, ou hoje nos cartórios, onde a gente também é possível, né? A gente estava comentando isso. E eu queria aqui só fazer um comentário, Rafael, ninguém casa para se divorciar, estou vendo aqui, é verdade, mas da responsabilidade, assim, várias pessoas já falaram aqui, do advogado nesse curso do processo, quando recebe esse cliente, poder trazer esses métodos na advocacia colaborativa. Das cerejas do bolo que a gente tem é porque a gente trabalha como equipe, a gente pode trazer um profissional de saúde mental, um profissional financeiro, porque às vezes as pessoas não têm um equilíbrio para entender. Uma parte entende muito de finanças e a outra não entende nada. Então, a gente trazer, amanhã a gente até vai ter uma live sobre isso, né, sobre as finanças no divórcio e as questões de gênero e muitas outras questões que vão além, né, da questão jurídica, e como a gente pode trazer profissionais tanto na advocacia como no judiciário para auxiliar,
né, os advogados tratando de outras searas, né? Advogado não é psicólogo, advogado não é planejador financeiro, mas esses são dois pontos que precisam muito ser cuidados nesse momento. A questão emocional e subjetiva, a pauta subjetiva do divórcio, e a questão financeira. Como é que esse casal vai se sustentar daqui para frente? Porque é verdade, a gente tem um momento de perdas. A gente está administrando uma perda financeira que muitas vezes é relevante. É uma casa só, é uma possibilidade, então aí uma economia conjunta que se separa e muitas vezes tem outros filhos, né? Filhos de segundo casamento. E como é que a gente vai tornar esse divórcio sustentável? Então, como é que a gente vai trabalhar acordos sustentáveis? E aí entra a responsabilidade do advogado e a responsabilidade do judiciário quando é aberta essa porta, né? Que você ia falar um pouco mais, mas eu quis aqui trazer já voltar com essa questão da equipe multi-interdisciplinar. Sim, é essencial isso que você disse, porque falam assim, né, num sentido não técnico, mas falam assim, o advogado é o primeiro juiz da causa, né? Não é que ele vai julgar as pessoas, é que ele vai fazer assim, olha, eu acho o ideal é que vocês façam isso, 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 porque eu estou analisando aqui, possivelmente quem vai ganhar é fulano, quem vai perder é fulano. Então ele faz essa análise estratégica. E minha opinião, Renata, é que o profissional do direito das famílias, como eu prefiro chamar no plural, mas tudo bem a gente chamar de direito de família, é que ele é um super profissional. Com todo respeito aos profissionais de outras áreas, mas a gente tem que conhecer de muitas áreas do direito ao mesmo tempo. Você tem que conhecer de áreas do direito de propriedade, você tem que conhecer um pouco, a depender do tipo de clientela, de direito societário, você tem que entender do direito de família em si, você tem que entender de leis ligadas a menores, você tem que entender, e eu acho isso essencial, que em alguns lugares você não sabe. É saber que eu não sei, entende? E neste momento, o que fazer? Eu não me intrometer e querer fazer o que eu não sei. É eu buscar ajuda, Renata. O direito das famílias, ele é permeável, como eu falei agora há pouco, que eu aprendi que a jornada do divórcio, o divórcio é composto de fases e não um ato espontâneo, ele seria como se fosse um filme e não uma fotografia, é algo que acontece e não que aconteceu. A gente sabe que nesse momento você tem que buscar ajuda. E não estou falando da pessoa que está envolvida, não. Ela pode buscar a ajuda dela, ela está no nível do conflito. Eu estou falando do profissional nesse momento. O profissional ele precisa de um financeiro, como as práticas colaborativas tratam do neutro financeiro, ou um especialista em finanças que seja. Porque não é simples. Você tocou num ponto aí que pessoas da minha família vivenciaram. Uma senhora que nunca trabalhou porque o marido não deixava. Logo, a renda dela era zero. Como ele trabalhava, se ele ganhasse 30, por exemplo, não R$ 1.000, se ele ganhasse 30, seria basicamente 15 para ele e 15 para ela. Só que quando ela se divorciou dele, ele voltou a ter 30 e ela caiu para o zero. Então, como que ela vai administrar a vida dela? Ela estava num cenário em que ela estava acostumada a viver com 15. Ele também com 15, mas na origem ele teria 30. No momento em que ele separou, ele voltou para 30 e ela caiu para zero. Como é que você administra isso? E muitas partilhas que acontecem de pessoas que às vezes são unidas, um é rurícola, outro é urbano. Muitas vezes um urbanoide não entende nada de área rural. E se a única propriedade deles for uma pequena propriedade rural em que eles exploram ali uma pocilga, criam algumas galinhas, fazem uma plantação para vender na feira, como é que numa eventual partilha essa pessoa urbana vai se conformar às lides rurais? Então, é necessário, na minha opinião, essa percepção. E o direito, ele é indispensável, mas ele é insuficiente. A gente tem que trazer aportes de outras ciências, e aí entra a economia, psicologia, psiquiatria, antropologia. É como se fosse um profissional esponja, sabe? Sempre pronto para absorver conhecimentos de outras áreas, até porque você disse sobre o judiciário. Porque sim, né? Se a gente está falando de divórcio, até agora a nossa conversa foi tipo, pessoas, o ideal é que vocês mesmos não procurem a justiça de imediato. A justiça está de portas abertas, mas você não precisa entrar. Você pode ficar fora dela e resolver o seu problema por meio de métodos, como você disse, a mediação, um árbitro, por exemplo, as práticas colaborativas, a conciliação, são vários. É só as pessoas procurarem saber. Isso é muitas vezes gratuito. Agora, não teve jeito. Porque, ok, pode acontecer. Precisa da justiça.
mais uma vez, é o lance que eu disse agora há pouco do jogo de futebol do fair play. Não precisa entrar no joelho do outro, não precisa quebrar a perna do outro. Jogue dentro da lei, dentro do que é certo, não ceda, não precisa ceder se não quiser ainda. Ninguém vai te obrigar. Agora, não precisa usar de métodos desleais, de xingamentos, de baixaria, né, Renato? Falando assim o português bem falado. Não precisa disso. Agora, entrou na justiça. Quer dizer que está tudo acabado, agora o juiz vai fechar as portas que você entrou e vai te prender ali, só ele vai decidir? Muito pelo contrário. O divórcio mudou, a sociedade brasileira mudou, o Poder Judiciário mudou também, Renata. O Poder Judiciário, ele se rege por leis específicas, e quando a pessoa busca a justiça, a gente sabe que uma lei especial é o que coordena o processo, o passo a passo daquele processo que tem início e um dia ele tem que ter fim, não é? Ele tem fim por uma decisão do juiz. E o corpo de leis, assim, a lei que regula isso, a gente conhece que é o Código de Processo Civil. Ele sofreu uma alteração gigantesca recentemente. Na verdade, a alteração foi tão grande que a gente pegou a lei anterior e jogou fora. E criou uma nova. Agora, em 2015. Então, ela é bem recente, ela é bem dialogada com a sociedade e ela faz uma coisa muito importante, Renata, que é, eu volto para o meu diálogo aqui, é enxergar as pessoas, é enxergar o conflito. De modo que, se você entra na justiça, o judiciário continua propiciando a você uma série de possibilidades. Inclusive, suspende o processo, deixa o processo sem andar, em prejuízo a ninguém, até que você tente, por métodos autocompositivos, resolver o problema, mesmo dentro da justiça. Tem uma frase que eu comecei a falar e eu não terminei, dessa poetisa americana, que eu gosto muito, é bom que todo mundo reflita sobre ela, eu acho. Ela diz assim, olha, relacionamentos que não terminam pacificamente simplesmente não terminam. É a mais pura verdade, porque muitas pessoas, se valendo de facilidades da justiça, ou fora da justiça também, por telefonema, as pessoas, por meio do conflito, do problema, elas mantêm o convívio. Que tipo assim, se eu telefonar para minha ex, ela desliga. Se eu vou no direct dela, ela me bloqueia. Se eu for no Facebook, ela bloqueia. Se eu tento procurá-la, ela não fecha a porta na minha cara. Agora, se eu entro na justiça, o oficial de justiça bate na porta dela e fala, você está convocada para uma audiência, porque o seu ex entrou na justiça. Ela tem que ir. Então, por meio do conflito, eu mantenho o convívio. Porque nessa audiência eu vou voltar a vê-la. Quem sabe dali eu não volto a conversar com ela. E quem sabe dali, né, Renata, infelizmente, eu não pratico um crime contra ela. Então, é muito importante o relacionamento terminar pacificamente. Porque se ele não termina pacificamente, eu dou razão a essa poetisa, ela se chama Merit Malloy, quem quiser pesquisar aí no Google, simplesmente não terminam. Agora, digamos, é uma alternativa entrar na justiça. Tentamos acordo, não conseguimos. Tentamos métodos de não entrar na justiça, foram fracassados. As portas da justiça estão abertas. Entremos na justiça. E olha que legal, que muitas pessoas não sabem. Eu disse agora há pouco que o direito de família ele é permeável como uma esponja. Vale muito a pena o profissional que atua na área assumir a responsabilidade de pesquisar sobre outras áreas, não para tomar o lugar. Ele vai fazer um desserviço se ele tentar ser um psicólogo. Ele não é um psicólogo, ele é advogado, mas ele tem que conhecer. Eu acho que o conhecimento traz informação, e informação você nunca perde. Então, com informação, você se comporta melhor, você tem uma forma de atuação, acredito que mais municiada, que você conhece outras áreas do conhecimento. E, inclusive, isso te leva à percepção daquilo que eu disse agora há pouco. Você fala, essa área eu não sei. É o famoso saber o que eu não sei. Né? E, naquele momento, eu preciso de auxílio. Então, por que eu acho que o profissional deve, para ontem, fazer esse tipo de atividade coletiva? Ele com auxílio de outros. Porque quando entra no judiciário, Renata, ao contrário do que muitos pensam, o passo a passo entre a entrada na justiça e o fim da justiça, que é a sentença, tem um procedimento ali que tem que correr. Ele tem que obedecer certos prazos, tem que ter uma parte tem que falar sobre o que a outra diz, enfim, tem um debate. Neste momento é super importante que o profissional saiba que ele dá entrada na ação aqui, mas a ação não será decidida sozinha pelo juiz. Por incrível que pareça, o juiz assina a sentença, o juiz elabora a sentença, mas no convencimento dele, outros profissionais participaram, porque as varas de família são equipadas com o que a gente, né, que atua nessa área, chama de equipe. É uma equipe composta por mais de uma pessoa proveniente de uma área diferente da outra. Equipe intertransdisciplinar, muitos chamam de multidisciplinar, justamente porque ela envolve múltiplas disciplinas. Temos assistentes sociais, temos psicólogos, no mínimo,
Sem falar de podermos ter outras áreas, basta que o concurso público seja aberto para isso, ou que o Poder Judiciário faça convênios gratuitos com faculdades. É muito comum isso. Faculdades públicas, faculdades privadas, têm profissionais que o Estado pode se valer se fizer convênio, se fizermos acordo. Então, veja, aquele profissional que ainda acha que a perspectiva jurídica, ele leu em manuais de direito de família, e ele não acredita na psicologia, na antropologia, ele nega ser um profissional esponja, ele acredite piamente no direito, ele vai quebrar a cara. Porque quando ele entrar com a análise puramente jurídica, o juiz, ao decidir, não vai ter feito a análise puramente jurídica, porque o juiz vai ter se valido da opinião desses outros profissionais, pelo menos um psicólogo e um assistente social. Ou seja, por que o advogado, o defensor público, aquele que entrou com o processo, ele já não teve um atendimento em que ele se valeu da opinião de outros profissionais também? O juiz vai fazer isso lá numa ponta, porque na ponta de cá, quando ele der entrada, ele já não faz isso. Então, sim, o Poder Judiciário, durante as ações de família, tem possibilidades das pessoas pararem o processo e fazerem acordo, das pessoas pararem o processo, não para fazer acordo necessariamente, mas para se submeterem a certas sessões de mediação, de conciliação, para facilitar o diálogo entre elas. Se não der certo, o processo está só parado. É como se fosse aqueles discos de antigamente em que você levanta a agulha, o disco continua girando e na hora que você coloca a agulha no lugar, a música volta a tocar de onde parou. O processo volta a ter rumo de onde ele parou. Ele suspende o processo, mas ele não põe fim. Então, se não der acordo, vamos prosseguir. E tem uma coisa super importante. No sistema do mundo inteiro, pelo menos no mundo ocidental, e no Brasil, a gente tem aquele chamado dia na corte. As pessoas têm esse direito. É o direito de ser ouvidas. A versão delas, não do advogado delas. A versão delas perante o juiz. É importantíssimo elas exercerem esse direito. E elas, às vezes, chegam nervosas, chegam preocupadas porque elas estão diante de uma autoridade que elas nunca viram na vida. É um juiz, né? As pessoas têm a imagem de um juiz, muitas vezes como uma figura repressora, que nem é, mas as pessoas muitas vezes têm esse conhecimento, essa ideia, e chegam ali, estão tremendo, estão nervosas, sabe? Então, assim, desde o momento em que elas saibam que elas têm esse direito de ser ouvidas, no dia da corte, digamos assim, de ser ouvidas pelo juiz, também é necessário, né, Renata, a pessoa que está unida ter a consciência, o profissional advogado ter a consciência, e nós, juízes, os magistrados, os promotores, também terem a consciência da necessidade de capacitação, de enxergarem os conflitos sob perspectiva de gênero, perspectiva etária, perspectiva da família, são várias perspectivas, de pluridisciplinarem o seu próprio conhecimento, de lerem sobre outras áreas, de se valerem do auxílio indispensável dessas equipes, né, da equipe interdisciplinar, e, indispensavelmente, ouvirem as pessoas com uma escutativa, olho no olho, prestando atenção e não ouvindo a pessoa e, ao mesmo tempo, despachando aqui, completando a frase. Tipo, aham, sim, já sei, aham, ok, tem mais algo a dizer? Tchau, a audiência, como se estivesse com pressa. É curioso, o processo é lento, mas não pode ter pressa nessa hora, né? É preciso ter calma, é preciso ter cautela, uma escutativa. Então, basicamente, na justiça, é isso para as pessoas saberem. Entrou na justiça, pode sair por si própria. Se não tiver acordo, continua. A justiça tem equipe para te ouvir, equipe específica e salas específicas para ouvir as crianças. O juiz, caso perceba a ocorrência de um abuso, de uma alienação parental, está na própria lei que ele deve se valer de especialistas. Olha só. Então, se durante um depoimento uma criança diz que sofreu um abuso sexual, por exemplo, o especialista a ser ouvido não necessariamente é um psicólogo, mas pode ser um ginecologista, olha só. Então, o juiz pode se valer de várias profissionais, está na própria lei isso, sem falar que em processos que envolvam crianças, não necessariamente diretamente, mas elas estejam envolvidas na união, tem a figura do promotor de justiça, que participa sempre zelando pelo interesse desses incapazes, impedindo que eles sejam lesados, assim. Ou seja, Renata, pelo menos num campo teórico e com muitos profissionais, a gente tem um campo, eu acho, bem propício para implementar de fato essa campanha do divórcio com respeito. Isso já vem sendo feito por diversos profissionais. E convenhamos, eu acho que o ideal é a gente divulgar. Quanto mais informação a gente transmitir para a população, seja por aqui, redes sociais, seja nos livros, nos manuais que a gente escreve, seja em programas de TV que convidem a gente, que o profissional do direito quase nunca vai, né? Ele vai geralmente para responder sobre quem recebe pensão,
E o INSS, não, falar sobre essa nova visão de direito de família, né, da preocupação com as crianças, desses projetos, isso tudo que a gente tem conversado aqui, para a grande mídia, dar a divulgação e a informação para as pessoas. Informação nunca é demais. Eu acho que quanto mais soubermos, melhor a gente desenvolve as nossas relações. Pelo menos é a minha opinião. Eu gostaria de te ouvir também um pouco a respeito, o que você pensa. Rafael, o nosso tempo voou, né? A gente já está aqui há 55 minutos, indo para o final, e eu queria aqui trazer essa questão que você trouxe, essa necessidade de ouvir as pessoas, e eu costumo muito falar para os meus clientes ou para os meus mediandos, que do protagonismo, né? Nós, operadores do direito, nós precisamos ter humildade, esse processo é deles, o protagonismo são dos envolvidos, não é nosso. A solução tem que partir para, como você falou, para a escuta dessas pessoas. Né? Nós aqui, eu costumo dizer para o meu cliente, o juiz, ele vai decidir e a vida dele vai continuar. Eu, advogada, vou aqui te assessorar e não mais te representar e estar aqui do teu lado nessa tomada de decisão que é sua. Porque quem vai conviver o resto da vida com isso são essas pessoas. E muitas vezes o ideal é que a gente ajude essas pessoas a poderem depois continuar sem nós, operadores do direito. Né? E não que perpetuem essa necessidade, né, de um assessoramento constante. Mas a gente esteja sempre com as portas abertas aqui para receber, né, nosso escritório de advogados colaborativos. A gente costuma não só fazer ali o procedimento com os envolvidos, mas deixar esse lugar para eles voltarem quando tiverem outras questões, porque é o que você falou, a vida é dinâmica, então aquela sentença, ou às vezes aquele acordo daquele momento pode tudo mudar, né? Porque a família muda, as pessoas mudam, né? A dinâmica, graças a Deus, muda, às vezes positivamente, às vezes negativamente, às vezes com doenças, às vezes com outros problemas. E um ponto que o pessoal falou, e é muito importante, nós, como os professores, sabemos disso, como é importante a gente trazer para as faculdades, para a formação desses novos profissionais do direito, a necessidade de estarem abertos a essa interdisciplinariedade, essa multidisciplinariedade necessária em vários ramos do direito, não só no direito de família, mas muito mais no direito de família, e mais ainda, né, da existência e da formação, da necessidade de formação do profissional que trabalha hoje com família, em ferramentas de negociação, em ferramentas de comunicação, em saber o que é uma escuta ativa, saber o que é uma comunicação não violenta, saber trazer recursos para os envolvidos naquele momento, no seu maior desafio, muitas vezes, que é esse momento do divórcio, como você disse, não existe, a sentença não vai por fim necessariamente a esse conflito, isso é um processo. E a gente precisa ali estar de mãos dadas com essas pessoas, né, nesse momento, para assessorar com todas essas ferramentas e com todo esse conhecimento técnico e de outras áreas do saber. Então, Rafael, eu queria, já encaminhando aqui para o final, te fazer uma pergunta, que é uma pergunta que a gente deixa no final das nossas lives aqui, que estão todas gravadas, então vão ficar gravadas para vocês poderem consultar, ver depois, indicar para os amigos que estão passando por esse momento. E a minha pergunta para o Rafael é: o que você diria, Rafael, para uma pessoa que está nesse momento desse divórcio conflituoso e desafiador? Olha, Renata, é uma pergunta super difícil de ter resposta, porque envolve muito a minha visão das coisas, né? Eu hoje, no alto da minha idade, da experiência que eu já tenho há bastante tempo na área, eu já sou juiz há 20 anos, então, assim, consultar um profissional. Seria a primeira coisa. Não buscar o acesso à justiça. Quem está passando por um problema como esse, sugiro, procure um profissional, e eu não disse um profissional jurídico, procure a ajuda de um profissional. Se o seu conflito ainda admite diálogo, procure um profissional não jurídico. Procure um profissional que estreite o diálogo para vocês reatarem, para não terminar de explodir o que já está quebrantado. A depender do cenário, já não tem volta, é indispensável cada um buscar os direitos. Procure um profissional jurídico. Sempre, na minha opinião, vai ser isso. Nunca vai ser. Busque imediatamente a justiça. Lembrando,
Justiça que eu quero dizer, as varas de família. Que elas são excelentes, mas elas devem ser deixadas para a última opção, a última razão, a última saída. Não conseguiu resolver amigavelmente com o auxílio de profissionais que facilitem o diálogo ou profissionais que orientem juridicamente para fazer um acordo, aí sim, talvez buscar o Poder Judiciário, porque eu falei o termo justiça no sentido leigo, né? Porque sim, você tem justiça por acordos, você tem justiça fora do Poder Judiciário. Então seria esse o recado que eu deixaria, Renata. Não é fácil, é uma situação complicada, envolve várias áreas, busque auxílio de algum profissional. O profissional que melhor favorecer o reatamento dessa união, não necessariamente como ela foi no passado, mas que esse projeto de vocês, ainda que tenha fim, a família seja mantida e não se dissolva junto com a dissolução, de repente, do seu casamento, da sua união estável. Seria esse o meu conselho e certamente o que eu faria numa eventualidade dessa. Obrigada, Rafael. Queria dizer a todos aqui, agradecer muito esse momento, que eu acredito que para mim foi sensacional, e para quem te ouviu também, trazendo essa visão humanizada que você tem como juiz, trazendo esses aportes todo que você tem, que você traz na sua fala sempre. Já te fazendo um convite aqui para a gente escrever um artigo com palavras não jurídicas para todo mundo. Acho que isso vai ser muito legal. E dizer que os nossos perfis, pessoal, estão abertos para vocês continuarem fazendo perguntas. Meu perfil do Rafael, podem endereçar as perguntas, a gente responde no direct. E dizer, Rafael, que é sempre um prazer estar com você, é sempre uma aula, é sempre um momento, é uma relação, né? É um momento de diálogo, de reflexão. Queria muito te agradecer por isso e agradecer a todos e lembrar que amanhã continuamos aí nessa semana que vai até sábado, onde nós vamos abrir caixinhas aqui, eu e Olivia e outros profissionais, para responder as perguntas que vocês gostariam de fazer também, genéricas e específicas, sobre como atravessar um divórcio com respeito. Obrigada, Rafael. Renata, obrigado também pelo convite. A troca foi excelente, eu adoro essa conexão, eu adoro trocar. Todos nós saímos enriquecidos, né, com algo a mais que eu tenha te dado. O conhecimento tem disso, né? Eu tiro de mim sem perder, e você tira de você, traz para mim sem perder também. Nós dois saímos ganhando dessa troca. Foi uma noite muito agradável. Agradecer também, enaltecer aqui o pessoal que ficou aqui com a gente até agora. Quem quiser realmente me seguir, pelo menos está aí o meu perfil, fica à vontade, trocar ideia comigo lá por direct, etc. Estou sempre à disposição, Renata. Obrigado, parabéns pela iniciativa de vocês. Essa campanha está arrebentando. Obrigada. Um beijão, um beijo a todos e até amanhã. Tchau. Tchau.